noite. Hoje vamos falar num tema que nos foi proposto, que nos foi dado, com o título Desperte a consciência no bem. Então, a consciência não é nenhum órgão. A consciência é um atributo do espírito, como nós aqui aprendemos, como nos ensina a doutrina dos espíritos. Ela é um atributo do espírito, assim como o pensamento. Para despertarmos a consciência no bem, não é de qualquer maneira que o conseguimos fazer. Precisamos de evolução espiritual. E é sobre a roda desta questão que iremos desenvolver este pequenino trabalho. Então, Allan Kardec, o grande responsável pela codificação do Espiritismo, perguntou aos espíritos superiores onde estavam inscritas as leis de Deus. E eles responderam: na consciência. É a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Dessa forma, todos os seres humanos, portanto, todos nós, trazemos esculpidas na própria consciência as leis divinas, as leis de Deus. Todavia, embora estejam escritas na consciência, nem todos conseguem ler e interpretar essas leis e praticá-las. Para isso é necessário o desenvolvimento do senso moral. Vamos também à pergunta 625, também do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi simples: vede Jesus. Então Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, é aquele que o Pai nos enviou para que o seguíssemos, porque só dessa forma entenderíamos e chegaríamos, um dia chegaremos a Deus nosso Pai, só seguindo Jesus. Então a consciência se desenvolve, se aprimora, se aperfeiçoa com o progresso do espírito. O Espiritismo nos ensina que para podermos fazer o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual e moral, precisamos de nos conhecer. Precisamos saber quem somos. O despertar da consciência faculta a responsabilidade dos atos, face ao desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe dentro de nós, no ser que somos. Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a perfeição que lhe está destinada por Deus nosso Pai. Alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la depende da vontade do seu livre-arbítrio. Quanto mais evoluirmos, mais a consciência sabe distinguir o que convém e o que não convém. Como nos diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque Deus deu-nos liberdade, deu-nos livre-arbítrio, mas deu-nos responsabilidade também. Então, quando Paulo nos fez esta recomendação, ele já tinha a sua consciência desperta. Ele despertou, como todos sabemos, às portas de Damasco, quando da aparição de Jesus. Somos cobrados pela consciência sempre que infringirmos as leis de Deus, cedo ou tarde. A consciência do espírito imortal que somos conhece intuitivamente o que é certo ou errado, ou melhor, o que está de acordo com as leis de Deus. A consciência é o juiz íntegro, cuja toga não se macula e cuja sentença ouviremos sempre, queiramos ou não, censurando nossa conduta.
À medida que o espírito se aprimora, através da sua vontade e das sucessivas reencarnações, mais se questiona sobre quem é, de onde veio, o que está a fazer na Terra e para onde vai. À medida que se aprimora, desenvolve a consciência em si mesmo e se dá conta de suas responsabilidades em relação à vida, ao mundo, às pessoas que o cercam e a si mesmo. Cria mecanismos que o avisam sempre que incorre em erro e se desvia do caminho reto. Experimenta as dores morais e físicas, tão fortes e intensas, quanto mais teme em não obedecer à voz da consciência. A lei de causa e efeito se utiliza da consciência para promover a reharmonização do universo. Uma reação da mesma intensidade é gerada a partir do registro feito pela consciência faltosa, visando reparar a ordem quebrada. Elevação e queda, diante da própria consciência, constitui impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado das manifestações do espírito imperecível. Toda a modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. A consciência pode ser treinada mediante o exercício de valores morais elevados, que objetivem o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem. Vamos de novo ao Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Pergunta 919a. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? A resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No final de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Quem responde a esta questão é Santo Agostinho, embora a resposta seja mais extensa no Evangelho segundo o Espiritismo. O famoso oráculo de Delfos, magnífica construção assentada às encostas do Monte Parnaso, na Grécia, ostentava em sua fachada a enigmática inscrição celebrizada por Sócrates, cujo significado permanece obscuro até aos dias de hoje. Conhece-te a ti mesmo, é esta a inscrição. Para lá se dirigia o viajante sedento, levando suas inquietações e questionamento ao deus Apolo, o deus do sol, da luz, da música, da tranquilidade e da beleza, e cujas colunas lá permanecem até hoje. Conta-se que ele, o deus Apolo, falava através da Pitonisa, a sacerdotisa do templo. Essa crença de que os deuses falariam aos homens através dos sacerdotes influenciou as diversas religiões que sucederam àquele período histórico. No entanto, Deus não precisa de nenhum intermediário para que se o sinta nas profundezas do coração. Embora esteja sempre presente o seu amor nas palavras e nas atitudes de quem faça o bem para o seu semelhante.
o templo do conhecimento, o verdadeiro oráculo onde cada ser humano pode consultar a verdade, é a sua consciência, onde arde a chama viva de Deus no interior de cada criatura. Mas a consciência ainda está afastada das preocupações correntes do homem moderno, tão encantado pelas ficções do mundo luminoso, colorido e sedutor. Aquele oráculo para estes não existe. A realização do sonho do encontro com o templo do conhecimento postergar-se-á até o dia em que as criaturas despertem do sono que as tem levado à indiferença, ao materialismo e ao desconhecimento de si próprias. A inscrição délfica que apontava para o autoconhecimento não foi ainda realizada, pois o eu profundo, a consciência, continua ignorada pela maioria do ser humano. O processo evolutivo parte do princípio consciente que se amplia e transforma à medida que o homem, que a criatura, adquire conhecimentos, deixando de ser o que é para ser uma pessoa melhor, transformando sua maneira de ser e pensar, evoluindo com as espécies que se observam na natureza, como um réptil que se transforma em pássaro num salto muito rápido de evolução e que os cientistas hoje chamam de quântico, e que o homem pode realizar em si mesmo, utilizando a sua inteligência e o seu coração para ampliar a consciência. A doutrina espírita, desde o seu advento até os dias de hoje, promove no homem, na criatura, a revolução interior, revelando-nos como seres infinitos e potenciais a chegada de novos tempos, no qual a criatura se conscientiza rumo à própria autoiluminação. Cabe-nos a nós próprios separar o trigo do joio, depositado nos celeiros do nosso íntimo, na forma de imperfeições e vicissitudes, tais como o orgulho, o egoísmo, a ganância e outros. O homem deve aprender a viver equilibradamente em dois mundos simultâneos, o interior e o exterior, ambos intimamente relacionados, que merecem a maior atenção. Eles se completam e fazem parte de uma mesma realidade. O desequilíbrio ou a ausência de qualquer deles causa vazio. Viver sempre fora de si mesmo, só para o mundo exterior, é triste, vazio, incompleto. Enquanto que viver só para dentro de si mesmo é solitário, egoísta, monótono. Os dois, o interior e o exterior, devem caminhar bem e paralelamente. Os seres humanos deverão transformar-se para se entenderem com o mundo. Quanto mais o homem se educa no conhecimento e na vivência das leis de Deus, mais a consciência se amplia e mais ele percebe quem é, como é e o que pode ser. Possui mais e melhores condições de viver melhor e de ajudar mais e melhor o seu próximo. Jesus, na sua missão à Terra, veio por amor aos filhos de Deus, seus irmãos, para que através dos seus ensinos e exemplos encetássemos essa transformação, despertando a nossa consciência no bem, o único meio de fazermos um mundo melhor, de vivermos num mundo melhor. Tudo que distancie o ser humano dos seus semelhantes e da natureza é contrário às leis de Deus, pois Ele está em tudo e em todos, magnificamente representado em cada inteligência, em cada coração, em cada amanhecer, em cada criança, em seu maravilhoso templo exterior, chamado natureza,
e em seu magnífico templo interior chamado consciência. A Deus nosso Pai, a nossa gratidão por enviar ao planeta Terra Jesus, nosso irmão maior, que pelo seu profundo amor por nós abraçou sublime e dolorosa missão, trazendo-nos o amor de Deus nos seus ensinos e exemplos. Que Ele nos fortaleça, a fim de que realmente vejamos nele o guia e modelo a seguir, para despertarmos em cada dia a plena consciência no bem. E termino o pequenino trabalho dizendo que realmente despertar a consciência leva o seu tempo. Ela requer vontade, do nosso livre-arbítrio, é lógico, e as sucessivas reencarnações, pois elas nos são dadas precisamente para evoluirmos, para crescermos, porque estamos na Terra só com essa finalidade de evoluirmos. Estamos de passagem, estamos aprendendo, devagar, devagarinho, consoante as possibilidades de cada um e a vontade, porque nem sempre ativamos a nossa vontade no nosso desenvolvimento espiritual. Então que Jesus nos ajude, a nós que somos criaturas ainda frágeis, teimosas também, e ainda demoramos a entender o que estamos aqui a fazer. Que Jesus nos abençoe.